Viver em outro mundo. Capítulo 13. Mudança de percepção. Zhao Ai olhou para os rostos dos dois homens, mas eles permaneceram em silêncio. Parece que esses homens não são realmente tolos. De qualquer forma, ele não quer contar mentiras para seus amigos e familiares. Provavelmente a única coisa que ele pode fazer é trazê-los para o espaço da fazenda. Então ele cede, percebendo que não será tão ruim, já que ele eventualmente terá que contar a eles que sobre o espaço da fazenda de qualquer maneira. Sorrindo, Zhao Ai disse, tudo bem, abaixe as espadas, você está levando tudo isso a sério. Estou pronto, estamos avançando. Ao terminar de falar, o trio desapareceu deste local e no momento seguinte apareceram dentro do espaço da fazenda. Bloquead e Roquead esperaram um pouco e então examinaram completamente o local dentro da fazenda espacial. Eles prestaram atenção ao cultivo de rabanetes nos campos, ao mesmo tempo em que viram algumas cabanas de palha e uma pilha de coisas diferentes na frente de um barraco. Olhando para os dois homens que ainda estavam segurando espadas em suas mãos, Zuai deu um tapinha em seus ombros e disse, abaixe suas espadas, elas estão fora de lugar aqui, você não acha? Imediatamente ocorreu a Bloquead e Roquead. Ambos, inconscientemente, finalmente baixaram suas espadas. Eles não ousaram ignorar Zhao Ai, porque agora suas palavras têm uma importância primordial para eles e devem ser cumpridas. Sentindo a mudança nos homens, Zuai meio que sente que a partir de agora eles o perceberão como um verdadeiro mestre e seguirão suas ordens. No entanto, ele não se perde pensando nisso. Em vez disso, ele inspeciona atentamente os rabanetes que crescem e as coisas dentro do barraco. Além do fato de que ele tem 200 moedas de ouro agora, não há nenhuma mudança. Ele lembra que quando era um jogo o sistema atualizava automaticamente a fazenda com ervas daninhas e insetos. Além disso, era bastante frequente naquela época. Essas coisas são inimigas diretas do cultivo. Felizmente, eles não foram atualizados, mas ainda é uma razão pela qual Zhao Ai deve vir a este espaço às vezes. Não é essencial para ele pensar nos resultados do cultivo. A fazenda espacial o lembrou da época da colheita. Infelizmente, Zhao Ai não pode saber sobre o cultivo de ervas daninhas ou a aparência de insetos. A fazenda espacial não é sua olhada neste assunto. Na situação atual, ele não pode apenas adivinhar, porque todos esses assuntos afetam a renda. E se ele quiser pensar em continuar vivo, precisará de muito dinheiro, muito mais dinheiro. Está fora de questão cometer qualquer erro. Bloquead e Roquead estão seguindo de perto Zhao Ai da mesma maneira que antes, embora a partir de agora sua percepção tenha mudado. Anteriormente, a dupla obedecia apenas a Green, mas depois de chegar a este lugar, o status de Zuai subiu acima do status de Green. A partir de agora, eles não apenas obedecerão às ordens de Zuai, mas também os colocarão acima de tudo. Zhao Ai não sabe se esse espaço é algum tipo de magia espacial agora. Na verdade, todas as coisas aqui obedecem às suas ordens. No entanto, o local deve ser nivelado desde o início. Seu nível está muito baixo agora, esse fato é claro para ele. Portanto, ele deve aumentar seu nível em um futuro próximo. Depois de se tornar um nível alto, este lugar obedecerá totalmente às suas ordens. Como ele é o proprietário do espaço da fazenda, o que quer que ele levasse para o espaço o reconheceria automaticamente como seu mestre. Ele não é um deus, mas suas ordens são absolutas aqui. Então agora Bloquead e Roquead pensam nele da mesma maneira neste lugar. Zhao ainda não está ciente disso, ele está apenas examinando atentamente a fazenda espacial em busca de algo novo, mas não há mudanças. A situação aqui é bem normal. Embora ele tenha subido de nível, Zuai recebeu apenas algumas sementes. No entanto, Zhao Ai não está de mau humor. Mesmo que ele não tenha muito dinheiro, esse valor é suficiente para uma semeadura adicional. Se Green não estiver aqui no momento da colheita, ele comprará sementes depois de trocar uma parte da colheita por moedas de ouro. Zhao Ai não quer semear sementes diferentes, porque não tem conhecimento suficiente sobre as plantas deste mundo. Ele teme que outras plantas não sejam vendáveis. Se ele cultivar muitos desses tipos de plantas, certamente terá pouco ou nenhum lucro. Ele não pode permitir que isso aconteça em sua situação atual. Rabanetes são vendidos muito bem neste mundo. Portanto, as sementes de rabanetes são a abordagem mais segura por enquanto. Zhao Ai não pode cometer um pequeno erro, porque isso não afetará apenas sua vida, mas o futuro do clã Buda.
É claro para Zhao Ai que ele herdou não apenas o corpo de Adam Buda ou a casa de Buda, mas também uma grande parte da responsabilidade. Devido a este fato, ele prefere a estabilidade e terá que manter um perfil baixo. Ele não quer cometer um erro e permitir que suas ações sejam conhecidas. Se seus inimigos descobrirem, ele certamente morrerá. Zhao Ai se certificou de que não havia mudanças, acenou com a cabeça e dirigiu-se a Bloqueade e Hokeade. Não há mais nada a fazer aqui, vamos voltar. Ambos Bloqueade e Hokeade obedecem suas ordens agora, então eles não têm nada contra isso. Eles disseram simultaneamente, sim, jovem mestre. Zhao Ai ficou surpreso. Pela primeira vez Bloqueade e Hokeade responderam como deveriam. Ele involuntariamente inspecionou a dupla, mas não encontrou nada de estranho. Ele pensou em sair e nesse momento eles deixaram a fazenda espacial juntos, aparecendo em seu quarto. Em um instante, ele observou a câmara. A porta estava fechada para que ninguém tivesse entrado. Quando Zhao Ai entendeu esse fato, ele soltou um suspiro de alívio e se dirigiu a Bloqueade e Hokeade. Vamos sair do castelo para dar uma olhada. Quero ver o solo das Terras Negras e também o fosso, pois em breve vamos montar uma pescaria lá. Ele disse enquanto se movia com a dupla do lado de fora. No passado, Bloqueade e Hokeade o impediriam porque Green era contra Zhao Ai sair dos portões do castelo. Mas agora eles apenas o seguiram em silêncio. Os três homens saíram no pátio do castelo. Zhao Ai inseriu os suprimentos, que não foram colocados nos depósitos do castelo, em um celeiro da fazenda espacial. Ao mesmo tempo, ele estava pensando no espaço e descobriu que os suprimentos haviam sido alocados e classificados. Também sabia a quantidade de coisas. Zhao Ai ficou muito satisfeito. Zhao Ai também descobriu que é capaz de controlar sua fazenda sem entrar nela. Na hora, quando ele quiser ver alguma coisa naquele espaço, uma projeção aparecerá à sua frente. Além disso, parece que Bloqueade, Hokeade ou qualquer outra pessoa não pode ver a projeção. É muito mais conveniente dessa maneira. O trio saiu lentamente do castelo pelos portões abertos. Meirin e Meg estão observando cuidadosamente os escravos, que estão fazendo os arranjos necessários na mina anteriormente deserta. Na verdade, mesmo que não observem, os escravos não serão preguiçosos. Zhao Ai deu a eles um objetivo, enquanto eles tentam o seu melhor, mais cedo ou mais tarde eles não serão mais escravos. Para os escravos, tal propósito é a melhor motivação. Meirin e Meg também notaram que hoje os escravos são especialmente enérgicos. Eles trabalham de tal maneira que as tarefas que antes exigiam que eles gastassem 1 hora, agora podem ser concluídas em apenas meia hora. Zhao Ai não irá lá, embora ele possa confiar apenas em algumas pessoas agora. Meirin está lá com eles. E os escravos acreditam absolutamente em seu voto. Por isso ele não tem motivos para ir para lá. No momento ele quer ver a Blackline para entender, é possível usar a fazenda espacial para melhorar a condição de seu solo ou não. No entanto, primeiro ele decidiu dar um passeio pelo fosso. O fosso não é muito largo, mas é possível ver que o fosso foi bem construído. Você pode até ver que seu fundo foi empilhado com fundação de pedra. Portanto, ninguém vive aqui há anos, mas a água ainda é clara. Zhao Ai inspecionou o fundo do fosso. Parece que foi construído com o uso de duas fontes de água, para que o fosso pudesse se reparar. O primeiro é água de nascente, o outro é um rio subterrâneo, que flui das montanhas. Em geral, é estranho que o fosso esteja conectado a um rio subterrâneo. Mas de qualquer forma, o rio subterrâneo deságua no fosso de um lado e, do outro lado, a drenagem pode ser vista. Então, como a água é do rio, ela pode ser usada para a pesca. No entanto, atualmente construir uma pescaria aqui significa perdas, porque os peixes se movem com o fluxo, mas a água é o que é do rio. Se ele colocar peixes aqui, eles simplesmente fugirão. É essencial fazer algumas reformas para o fosso. Ainda há outro problema, o fosso está ligado ao sistema de drenagem do castelo. Para reconstruir o fosso, o sistema de drenagem do castelo também deve ser alterado. A quantidade de problemas só aumenta. Zhao Ai franziu a testa, mas calmamente adiou todas essas coisas por enquanto. Em primeiro lugar, ele quer inspecionar a Blackland. Se o solo puder ser melhorado, ele terá ainda mais preocupações. Como agricultura, irrigação, colheita, requer um planejamento cuidadoso. A agricultura parece uma coisa fácil, mas é bastante difícil adquirir uma boa colheita. Além disso, Zhao Ai era um nerd em seu mundo.
No entanto, ele tem alguns entendimentos sobre a agricultura. Ele viu pessoas agrícolas antes. Também a atenção nacional foi atraída pela agricultura. Havia relatórios informativos anuais sobre a agricultura, secas, inundações. Além disso, ele gostava de ler livros de história também. Por causa de todos esses fatos, ele definitivamente poderia entender o quão difícil é. Além disso, muitas vezes ele ouviu falar sobre um termo como conservação da água. Foi mencionado com frequência na história da China. Imperadores de diferentes épocas estavam preocupados com este assunto. No entanto, o feudo de Zhao está aqui e desde o início não existem construções irrigadas. É estranho que nada cresça na Blackland e parece que tem sido assim há anos. Algo devastou tudo no passado. Aparentemente, ele entende muito pouco por enquanto. Zhao estava liderando Bloqueade e Roqueade com ele. Por fim, ele alcançou a área mais próxima com terra preta por mais ou menos 10 passos. Zhao sentou-se lentamente e pegou um punhado de terra. Ele está cheio de pensamentos agora. Anteriormente, Zhao morava em uma cidade petrolífera ao norte da China. Havia praticamente a mesma coisa que o solo preto, era chamado de solo oleoso. Aquele solo oleoso era algo como uma mistura de areia e óleo. Esse assunto não é nada comum, mas a cor é a mesma, é preto. Zhao tocou o solo oleoso e teve a mesma sensação que este solo negro. Seu coração estremeceu. Se for realmente terra de petróleo, será um beco sem saída para ele. Ele não será capaz de cultivar nada. Felizmente, a semelhança é apenas como se sente ao toque. Zhao disse ao Bloqueade: Bloqueade cavar um pouco de solo, vamos pesquisá-lo cuidadosamente. Bloqueade concordou, pegou sua espada e a inseriu na terra. Logo ele cavou um pouco de terra. Zhao sentiu um pouco, é o suficiente. Depois de dizer tais palavras, ele pegou um pedaço de terra preta e o colocou no celeiro da fazenda espacial. Ele voltará a ele mais tarde e pesquisará. Desde que ele conseguiu um pedaço suficiente de solo preto, Zhao espiou a enorme extensão de Blackland e sem querer soltou um suspiro. É tão tremendo, mas nada pode crescer aqui, é apenas um desperdício. Felizmente, a água e o solo da fazenda espacial poderão mudar isso. Caso contrário, mesmo que eles comecem a cultivar algo, será muito lento e todos saberão sobre seu segredo. Neste caso, o clã Buda perecerá. Viver em outro mundo. Capítulo 14. Céu e terra. Zhao levou Bloqueade e Roquear em direção a Meirin e Mer para verificar as minas. Havia muitos lugares minados pelos anões. Quase toda a montanha havia sido escavada. Mas com a estrutura peculiar da montanha, combinada com os muitos anos de experiência de mineração dos anões, tudo foi construído de forma robusta. Não havia perigos de deslizamentos de terra ou desmoronamentos. Meirin e Mer, assim como Green, sempre estiveram a serviço do clã Buda, então fazer algo como vigiar os escravos não era um problema. Esses escravos, com a esperança de restaurar sua liberdade com as promessas de Zhao, eram muito enérgicos e simplesmente não precisavam de ninguém cuidando deles. Nas minas, os escravos descobriram que nos primeiros metros havia uma abertura para o que parecia ser uma área residencial composta por espaços abertos e cavernas. Era um lugar arrumado e parecia que aqueles anões deviam ter construído essas minas para viver por muitos anos. Então o projeto era quase como uma pequena cidade perto de uma fonte de água. Havia algumas instalações de drenagem, muitas áreas espaçosas e alguns buracos próximos que poderiam ser usados para armazenamento. No entanto, você não poderia ir muito fundo nas minas porque os túneis acabariam se curvando, levando você a cavernas que foram inundadas com água. Mas do lado de fora havia uma área agradável que poderia ser usada para criar muitos coelhos de olhos azuis. O espaço era grande o suficiente para manter dezenas de milhares deles sem problemas. Embora toda a montanha de ferro não fosse muito alta, apenas cerca de 1000 metros acima do nível do mar, cercando-a em uma formação semicircular estava o deserto negro, que se estendia por milhares de quilômetros. E atrás da montanha de ferro havia uma área notoriamente feroz conhecida como Pantano da Carniça, que era uma das 5 terras proibidas do continente. O terreno da montanha era marrom escuro. Havia algumas pilhas de ervas daninhas crescendo aqui e ali, mas todas pareciam estar à beira da morte. Havia também algumas árvores tortas crescendo ao redor que pareciam desnutridas. Vendo tudo isso, Zhao suspirou, sabendo por que aqueles nobres os exilaram aqui.
Mesmo que esses nobres não os executassem com uma morte imediata, em um lugar como este a morte viria mais cedo ou mais tarde. A única coisa que Graham poderia fazer antes de serem enviados para cá era limpar toda a riqueza de sua família em troca de alguns suprimentos e escravos, o que esses nobres permitiram que ele fizesse porque pensar que alguns suprimentos poderiam ajudar a reiniciar o clã Buda era equivalente a um absurdo. Zhao caminhou rapidamente e chegou às minas, mas como Meirin e Mega estavam ocupadas vigiando e orientando os escravos, não perceberam sua chegada. Embora essas minas tenham sido construídas por anões, as aberturas eram muito grandes, com 3 metros de altura e 5 metros de largura. Era grande o suficiente para as pessoas se movimentarem e viverem sem problemas. Zhao estava em choque. Ele não esperava que os anões pudessem criar uma cidade subterrânea tão incrível. Olhando para dentro das minas alinhadas com arcos de pedra, Zhao assentiu involuntariamente. Era um lugar muito bom. Desde que fizessem algumas modificações, poderia ser usado para criar os coelhos de olhos azuis ou ser transformado em uma base secreta. Mas isso exigiria tempo, então ele anotou para mais tarde. Nesse momento, Meirin viu Zhao e rapidamente se aproximou. Mestre, por que você está aqui? Este lugar é muito sujo. Você deveria voltar para o castelo. Eu só estou aqui para verificar as minas. Vovó Meirin, quantas cavernas nesta montanha levam as minas? Meirin pensou sobre isso. Uma montanha tão grande tem apenas 2 cavernas principais. Uma do lado que dá para o castelo e a outra do outro lado da montanha. O resto são apenas algumas dúzias de pequenos túneis. Zhao assentiu. Essas cavernas se conectam. E qual a profundidade dos túneis? Você acha que poderíamos construir uma barricada para que os coelhos de olhos azuis que criamos não tivessem para onde correr? O mestre se preocupa demais. Essas cavernas foram construídas por anões experientes para garantir que a montanha não desmoronasse. Eles não iriam cavar túneis aleatórios. O único problema é que alguns dos túneis levam a cavernas cheias de água. Não sei a profundidade da água, então é um beco sem saída. Mas essas cavernas não serão um problema. Você pode ter certeza de que este lugar tem muitos usos para o mestre. Isso é bom. Zhao sorriu. Não precisamos nos preocupar com a caverna do outro lado da montanha. Vamos nos concentrar apenas em consertar esta. Com a água, os coelhos de olhos azuis não poderão correr por ali, mas precisamos fazer algo para evitar que eles se afoguem. O mestre não deve se preocupar. Eu sei o que fazer. Este não é um lugar para o mestre estar. Você ainda deve voltar. Não estou preocupado, vovó Meirin. Mas ainda quero ver um dos túneis que levam à água. Meirin assentiu. Tudo bem, eu posso levá-lo até lá. Afinal, eu sou um mago da água. A água ainda é muito compreensiva. Eu acredito que posso ajudar, mestre. Zhao sorriu. Bem, então não há nada para se preocupar, embora a vovó Meirin não deva trabalhar muito. Eu vou com você. Eles se moviam dentro das minas. Bloquead e Roqueai seguiram atrás de Meirin e Zhao, mas Meg não foi com eles. Ela foi deixada para trás para vigiar os escravos. Os 4 caminharam pelos túneis da mina até que se inclinaram ligeiramente para baixo. Os túneis inclinados os levaram a algumas centenas de metros abaixo até chegarem ao lago subterrâneo. Na escuridão, eles não podiam ver, mas ainda podiam ouvir o som fraco das ondas. De repente, uma explosão de luz se iluminou ao redor deles. Zhao olhou de lado e viu que Meirin estava segurando uma bola de luz brilhante nas mãos. A princípio, ele pensou que fosse uma lâmpada, mas logo percebeu que era mágica. Pelas memórias de Adam, ele aprendeu que esta era uma técnica básica de iluminação. Não tinha propriedades de ataque, defensivas ou curativas. Só faz luz. Praticamente todos os magos do continente, incluindo aqueles nos níveis mais fracos, conhecem essa magia porque essa técnica de iluminação mágica era fácil de aprender e não tinha restrições para aprendê-la. Zhao olhou em volta e viu o lago subterrâneo com a ajuda da luz mágica. Com um corpo de água tão grande, não era errado descrevê-lo como um lago. Olhando de perto, havia várias pequenas ilhas quebrando a superfície. As ilhas não eram grandes, apenas algumas dezenas de metros quadrados. E presos às ilhas, como se tivessem se enraizado ali, havia pilares. Zhao ficou intrigado. Vovó Meirin, o que há com os pilares? Meirin sorriu e disse, esses pilares foram feitos para sustentar toda a montanha. Veja, este lugar foi completamente escavado pelos anões,
o que acabou resultando neste lago. Os olhos de Zhao se iluminaram, então ele riu. Ótimo, isso é ótimo. Para que possamos criar muitos peixes aqui. Este é um tesouro natural. Meirin olhou em volta. As ideias do jovem mestre são boas. Se a água estivesse estagnada, então não haveria como criar peixes aqui. Parece que a água está fluindo. Eu posso sentir isso. O elemento água ainda está muito ativo aqui. Mas a fonte de água é um problema. Se houver um fluxo na água, então deve haver uma saída. Caso contrário, a água não poderia ter sido mantida nesse nível. Então, se a água estiver fluindo em outro lugar, não importa quantos peixes aumentar, eles provavelmente nadariam para longe da saída. Zhao assentiu. Sim, isso é um grande problema. Mas também encontrei esse mesmo problema no fosso. Parece que está conectado. Com isso, podemos resolver esse problema. Ele então se virou para Meirin. Vovó Meirin, você pode, por favor, pegar um pouco de água? Eu quero usá-la para algumas pesquisas. Meirin não sabia o que Zhao queria dizer com pesquisa, mas fez o que ele pediu. Com alguns gestos de mão, uma grande bolha de água com cerca de 1 diâmetro subiu do lago e flutuou na frente de Zhao. O coração de Zhao suspirou com o quão incrível era a magia, mas ele não ficou ocioso. Com apenas um pensamento, a bolha de água entrou em seu celeiro. Depois de verificar ao redor, ele se certificou de que a bolha de água pudesse realmente ser mantida dentro. Zhao não pôde deixar de ficar animado. O celeiro espacial foi realmente incrível. Até mesmo uma grande bolha de água poderia ser armazenada lá. Viver em outro mundo. Capítulo 15. Subir de nível. Meirin ficou sem palavras, mas Zhao não percebeu como ela estava surpresa. Meirin era uma maga aquática de 8º nível. No continente Arca, um mago era dividido em 10 níveis. 1 a 3 eram apenas aprendizes. 4 e 5 eram magos de nível baixo. 6 e 7 eram magos intermediários, enquanto 8 e 9 eram chamados de magos avançados. E 10 era um nível que só existia em lendas. Para a maioria das pessoas que têm talento para magia, elas só terminariam nos primeiros 5 níveis. Alguns poucos sortudos podem até se tornar magos intermediários. No entanto, apenas 1% de todos os magos no continente acabaria como um mago avançado. Essa foi uma chance em 1 milhão. Com tal proporção, os raros magos avançados eram tratados com respeito. Na verdade, essa foi uma das razões pelas quais o clã Buda foi apenas exilado e não tratado tão impiedosamente pelo rei do Império Aksu. Meirin, que era leal ao clã Buda, era um mago avançado. Como um mago da água de 8º nível, Meirin era muito sensível aos elementos mágicos. Se alguém dentro de 1 quilômetro dela usasse magia, ela seria capaz de sentir. No continente Arca, existe um tipo de magia chamada magia espacial. Era extremamente raro encontrar um mago que fosse capaz de aprendê-lo, e entre aqueles que aprendem magia espacial, se seu nível não fosse alto, não haveria como eles abrirem seu próprio espaço isolado. O continente tinha alguns itens mágicos do atributo espaço. Esses itens foram usados para armazenar coisas em um espaço mágico. Para fazer esses tipos de itens, você precisa se tornar um mago espacial avançado, ter acesso a certos materiais estranhos e criar um espaço isolado que você selaria no item, formando assim um item espacial. No entanto, mesmo um mago espacial avançado só seria capaz de fazer 5 itens espaciais mágicos em toda a sua vida. Portanto, um item de armazenamento espacial era muito raro e precioso no continente. Meirin sabia que desde que Zhao bebeu a água do nada, era impossível para ele aprender magia, então ele naturalmente não poderia ser um mago. E quando ela viu a bolha de água desaparecer, ela não sentiu nenhuma flutuação mágica. Portanto, havia apenas 2 possibilidades. Uma era que, de alguma forma, Zhao tinha poderes mágicos que estavam em um nível superior ao de Meirin, e assim era capaz de esconder quaisquer flutuações mágicas de seu conhecimento. Mas isso era impossível porque Zhao bebeu a água do nada. A única outra possibilidade era que Zhao simplesmente não usasse magia ou um item mágico, caso contrário Meirin teria sentido. Zhao se virou e viu a expressão no rosto de Meirin. Vovó Meirin, não se preocupe. Em alguns dias eu vou te contar tudo sobre como os deuses me deram essa habilidade. Depois de algum tempo, Meirin apenas acenou com a cabeça e não perguntou. Contanto que não houvesse perigo para Zhao, essa habilidade poderia ser uma coisa boa. Zhao olhou para a água uma última vez e depois disse, já está na hora de voltar.
Vamos esperar até o retorno do vovô Gray antes de continuar com nossos planos. Meirin assentiu. O mestre deve voltar. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Meg e eu cuidaremos disso. Tudo bem. Mas a vovó Meirin não deveria trabalhar muito. Os escravos poderiam lidar com suas tarefas sozinhos. Não deve ser muito difícil limpar essas cavernas antes que o vovô volte. O mestre realmente cresceu, se preocupando com outras pessoas. Meirin sorriu. Não se preocupe, meus velhos ossos ainda estão resistindo. O mestre deve voltar para o castelo, e eu vou cozinhar algo para você comer. Ok, eu vou voltar, disse Zhao. Bloquead e Roquead o seguiram para fora das minas. Meirin olhou para as costas de Zhao e murmurou, ancestrais, eu não esperava que uma habilidade tão forte fosse conferida ao jovem mestre. O clã Buda pode reerguer-se além de todas as expectativas. Zhao levou Bloquead e Roquead de volta ao castelo. Ele queria verificar o solo preto e aquela bolha de água o mais rápido possível. Uma vez que ele estava em seu quarto, ele se virou para os dois e disse, vocês dois não vão comigo. Fiquem aí e guardem a porta. Se alguém vier, diga que fui para a cama. Zhao estava testando-os para ver se eles agora ouviriam suas ordens. Desde que ele os levou para a fazenda espacial, suas atitudes mudaram, como se o admirassem. E então ele queria ver se os dois iriam ouvi-lo se ele dissesse para eles ficarem. Eles não hesitaram. Sim, senhor. Zhao deixou Bloquead e Roquead do lado de fora da porta e a fechou, deixando-os para guardar seu quarto. Zhao não achava que aqueles dois seriam tão obedientes, mas isso era uma coisa boa, então ele imediatamente entrou em seu espaço de fazenda. Enquanto estava na fazenda espacial, com um único pensamento, a pilha de terra preta apareceu na frente dele. A voz veio imediatamente. A descoberta de novos materiais para a variabilidade do solo tem grandes quantidades de substâncias nocivas. É possível transformar este solo com terra e água espacial disponíveis até 1 mu por dia. Devido à descoberta de novos materiais, seu nível subiu para 3. A terra espacial também foi atualizada para o nível 2. Você recebe 2 sacos de sementes de milho, com cada saco capaz de preencher um acre de terra cultivada. Com seu nível mais alto, a taxa de crescimento da fazenda aumentou para 11 vezes. Zhao sentiu um momento de alegria. Ele não esperava subir de nível e 2 sacos de sementes de milho. O milho era muito bom com um rendimento muito alto. Com o milho, eles quase resolveram todos os seus problemas alimentares. Mas o mais importante era que era possível transformar o solo preto com a água e a terra espaciais. Isso foi ótimo. Mesmo que ele pudesse transformar apenas 1 mu de terra por dia, ainda era incrível. No entanto, mesmo que ele tenha subido um nível, a área de sua fazenda espacial não mudou. Isso era estranho porque no passado, quando ele jogava este jogo, a terra automaticamente se tornava maior quando seu nível subia. Enquanto pensava nisso, a voz ecoou novamente. Você quer cultivar novas terras? Cultivar a terra tem o requisito de ser nível 3 mais o custo de 200 moedas de ouro. Você pode expandir suas terras agrícolas em 2 acres. O próximo cultivo de terras exigirá que você esteja no nível 5 e 500 moedas de ouro. Zhao ficou muito feliz, mas então percebeu a difícil decisão que tinha que tomar. Ele só tinha 200 moedas de ouro sobrando. Se cultivasse novas terras agrícolas, não teria dinheiro para comprar sementes. Claro, ele poderia vender seus rabanetes, mas estava muito relutante em fazer isso agora. O resultado foi que ele não expandiu imediatamente a terra. Em vez disso, ele pegou um saco de sementes de milho e as derramou suavemente em sua mão. Eram grandes sementes douradas, as melhores que ele já tinha visto. Se eles se transformassem em milho maduro, teriam um sabor incrível. Zhao de repente congelou por um momento enquanto seu cérebro piscava com uma ideia. Ele bateu a cabeça. Sim, eu esqueci como as plantas podem fazer suas próprias sementes, incluindo rabanetes. Se isso for verdade, então eu não precisaria comprar mais sementes. Ele riu. Enquanto segurava as sementes de milho, Zhao ainda não cultivava nenhuma terra. Em vez disso, ele olhou para os rabanetes. Ele honestamente não sabia se as plantações que ele plantou dentro desse espaço seriam capazes de produzir sementes. Se esta fazenda espacial fosse exatamente como o jogo, então as plantas não produziriam sementes, o que significaria um grande problema para ele se ele gastasse o resto de seu dinheiro para cultivar a terra.
Ele decidiu esperar os rabanetes amadurecerem primeiro. Se os rabanetes produzirem sementes, ele imediatamente cultivará novas terras agrícolas. Caso contrário, seus planos seriam adiados. Descobrindo isso, Zhao decidiu não se apressar. Em vez disso, ele tirou a bolha de água do celeiro. A bolha de água manteve sua forma neste espaço, o que poderia ser parte da habilidade de Zhao. Fora desse espaço, ele poderia não conseguir, mas era possível dentro de sua fazenda espacial. Quando a bolha de água apareceu, apareceu a voz, descoberta de novos materiais com boa qualidade, capaz de melhorar a água espacial. Por causa da descoberta de novos materiais, seu nível subiu para 4. Você será recompensado com 2 sacos de sementes de trigo, com cada saco capaz de encher um acre de terra. A água espacial também foi atualizada para o nível 2. Pode melhorar o crescimento das plantações dobrando 10 vezes. Uma vez que ele ouviu esse aviso, Zhao não pôde deixar de rir. Eu não esperava que as 2 coisas que trouxe de fora pudessem me permitir expandir minha terra se eu quisesse. Me deram 4 sacos de sementes e também nivelaram minha água espacial e minha terra espacial. Isso foi realmente ótimo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.